Olha que coisa! Há 20 anos ou mais, poderíamos imaginar que crianças e adolescentes, pessoas adultas também, mas o nosso público é criança e adolescente, seriam vítimas de abuso sexual em ambiente virtual. Então isso é muito sério, tá? E está acontecendo demais. A infância no mundo digital. Então, pessoal, as crianças hoje, os adolescentes, eles têm acesso a esse mundo digital através de redes sociais em que estão conectados, jogos online, aplicativos de mensagem, plataformas de vídeo, comunidades virtuais. Então, jogos virtuais, tem jogos online em que eles jogam, eles competem com pessoas do mundo todo. E esses jogos costumam ter chats, bate-papo. E muitos adultos acabam se fazendo passar por crianças, por adolescentes, exatamente para atrair este público. Aplicativos de mensagem, né? Todos sabemos, plataformas de vídeos, então através do YouTube, quando se faz interação, às vezes quando nós estamos assistindo algum vídeo online. E vamos dizer que assim, crianças e adolescentes aprendem muito rápido. Não só a utilizar, como até mesmo a burlar sistemas. Tudo está na internet, à disposição deles. Comunidades virtuais, como por exemplo o Discord. Eu não sei quem aqui teve a oportunidade de ver uma reportagem, as duas, né, que passou há cerca de um ano. O que é o Discord? Vamos lá. Quando você tem um jogo online, você tem o bate-papo ali. Só que esse bate-papo também é moderado por quem produz o jogo. E aí, para que estratégias, né, vamos dizer assim, do nosso grupo não vaze nesse chat, as pessoas não dividam ali, nós fazemos um grupo no Discord, que aí é uma comunidade virtual em que só os membros daquele grupo terão acesso. Então, uma comunidade virtual que era principalmente voltada para traçar estratégias em jogos online, se tornou ambiente de predador. Então, ali vocês procurem, né, tem na internet as informações, são ambientes em que adultos e também adolescentes escravizam crianças, adolescentes, praticam o abuso sexual virtual e, inclusive, acabam atraindo para encontros. Então, quando a Heloísa fala, por exemplo, de uma pessoa ir conhecer outra, muitas vezes vem através do Discord ou desses bate-papos, que acabam também sequestrando meninas e meninos. Então, começa no ambiente virtual, violentam no ambiente virtual e, às vezes, vem para o presencial. Aliciamento virtual, o nome, algumas coisas eu vou pular porque a Heloísa já falou. Então, ela disse, inclusive, aqui estão as etapas, que começa geralmente pela aproximação. E pode chegar até chantagem e exploração. Então, é de uma forma, ela é devagar, ela é lenta às vezes, né? De uma forma categorizada. Então, começa a estabelecer contato, eu me chamo fulana, começa a fazer perguntas, né? Começa aí, vai partindo para outras informações. Entre as formas mais comuns de violência sexual, além de o aliciamento, ou de começar pelo aliciamento, nós temos o compartilhamento de imagens íntimas, exploração sexual online, produção e divulgação de conteúdo sexual envolvendo crianças e adolescentes, assédio sexual digital, cyberbullying sexualizado. O cyberbullying é uma forma de violência psicológica. E aqui nós estamos falando não apenas do bullying que acontece no ambiente virtual,
Mas o cyberbullying sexualizado já é outra instância da violência psicológica contra criança e adolescente. Infelizmente, está se tornando comum casais, sejam adultos ou adolescentes, vamos focar no nosso público, gravar relações sexuais. E aí o relacionamento acaba. O que fazem? Nós temos casos, né, como o de uma adolescente de 15 anos, que há uns 3 anos, mais ou menos 2, 3 anos, se matou porque, após o fim do relacionamento, o ex-namorado publicou no Facebook vídeos da intimidade do casal. Então, isso é o cyberbullying sexualizado. Porque assim, a proposta aqui é nós falarmos dos predadores sexuais, mas nós temos que falar também desses acontecimentos que estão se tornando rotina e que estão bem perto de nós, às vezes mais perto do que possamos imaginar. A exposição a conteúdos não solicitados. Então, não apenas aquele que os predadores colocam para as crianças e adolescentes, mas basta abrir o computador na internet, acessando redes sociais ou não, que estes conteúdos estão disponibilizados por meio de anúncios, por meio de postagens nas mídias sociais, por meio de filmes e séries. E agora, com a IA, com a inteligência artificial, isso assume outra dimensão. Tem uma coisa muito interessante, do que nós falamos, o que nós pesquisamos, nós sabemos, basta você abrir seu computador, você, ou até mesmo seu celular, vão pular anúncios, propagandas, vão pular patrocinadores oferecendo conteúdos de coisas que você pesquisou. Só que agora nós estamos também em outra dimensão, porque chega uma série de conteúdos que eu não pesquisei, que eu não quero ver, mas que pulam ali na minha tela quando eu abro uma rede social. Eu só permaneço nas redes sociais por algumas questões, eu quase não acesso mais. Facebook eu praticamente não acesso, Instagram eu acesso eventualmente, porque assim, tem um monte de coisa que eu não quero ver, não me interessa. E não adianta você colocar ali alguns bloqueios, né? Parece que é feito exatamente para furar esses bloqueios. Tem alguns dados. Acabou de sair uma pesquisa feita pela Unicef sobre o abuso sexual em ambientes virtuais no Brasil. Tá? Essa pesquisa foi publicada agora, em março de 2026. Quem tiver interesse, dá uma pesquisada no Google, coloca pesquisa, algumas palavras-chave, né? Ou vai direto no site da Unicef, mas Unicef, abuso sexual Brasil. Pronto, pesquisa. E aí eu retirei algumas frases de adolescentes. Tá? Então, vejam. Ele também já tinha enviado diversas fotos. Se masturbando, deitado, me mandou mensagem. Escreveu: quero que seja minha putinha, minha gostosa, quero ficar contigo. Me mandou um monte de mensagem. Aconteceram muitas coisas. Fiquei nervosa, me acalmei, respirei, chorei um pouco, porque o que tinha acontecido anos atrás aconteceu de novo. Essa pessoa tem 16 anos, ou deu um depoimento aos 16 anos. Aqui também aconteceu quando tinha 16 anos, eu não sei qual a idade hoje. Quando eu atendi, estava um cara, não estava mostrando o rosto, estava mostrando só as partes dele. Ele estava se masturbando e pedindo para eu mostrar o peito, essas coisas. Aí eu fui e desliguei na hora. Ele continuou mandando mensagem para mim, só que quando eu atendi, ele ficou falando: não conte para sua mãe, não diga nada para sua mãe. E até hoje eu não sei quem foi, sabe? Há alguns anos, passou uma novela. Eu não sou de assistir novela, mas essa eu assisti a partir de uma determinada parte. Porque tinha um abusador que era exatamente de ambiente virtual e ele modificava a voz e a imagem dele. Então, quando ele aparecia na tela, e olha que ele nem estava no auge IA,
Quando ele aparecia na tela, quem estava do outro lado via um adolescente. Então, este conteúdo eu achei muito interessante, porque mostrou uma realidade que as famílias desconhecem, que às vezes profissionais da rede desconhecem a este nível, e como alerta, porque esse predador, ele realmente marcou um encontro, tá, com criança, com adolescente. Eu sou videomaker, eu uso um programa legalizado, original, pelo qual eu pago. E tem as atualizações de IA. Eu adoro, porque assim, mover o objeto, eu dou um clique e tira. Eu não tenho essas coisas de tirar roupa, não sei o que, mas tirar o objeto. Eu estou com esse objeto na mão, eu passo um clique aqui, some este controle da minha mão. Eu clonei a minha voz, eu resisti, eu falei, deixa eu ver esse negócio. Mas no meu programa, exatamente por ser original, pago, eu só posso clonar a minha voz. Para clonar outra voz, a pessoa tem que estar do meu lado, porque só é possível fazer essa clonagem lendo um texto que aparece na tela. Então, isso é seguro. Mas as pessoas vão lá, modificam um programa original e clonam qualquer voz. Depois disso eu levo, gente, cuidado, não mandem mensagens de áudio em grupos. Por quê? Nos grupos de WhatsApp sempre tem pessoas infiltradas, não em todo. Não é à toa que nós recebemos diversas mensagens ali com link para clonar nosso celular. Então, como num grupo, por exemplo, com 200 pessoas, você vai enviar uma mensagem de áudio, não envie, tá? Nos grupos pequenos, de família, é outra história, mas onde você não tem controle, porque você não sabe o que o outro pode fazer. Então, eu clonei a minha voz, é muito legal, eu posso fazer... Qual a vantagem de clonar a minha voz? Eu vou lá, eu coloco um texto no meu programa, clico para ela ler, aí eu coloco... Enfim, eu posso fazer distorção de voz, posso fazer um monte de coisas, tá? Mas isso dentro da legalidade, fazendo o meu trabalho de edição de vídeo, ou de videomaker. Por isso, eu uso esse meu outro lado também profissional para alertar as pessoas. Porque nós vemos muita coisa na internet, só que eu sei o tanto que se pode fazer dentro da legalidade. Então não dá nem para imaginar fora da legalidade. A gente só vê resultados. Bom, também tem pedidos indesejados para que se envolvam em atividades sexuais. Uso de tecnologias para criar imagens sexuais falsas de crianças e adolescentes. E isso está crescendo cada vez mais. Então é muito complicado. Eu sempre alerto também, além de criança, né, principalmente adolescente, não ter rede social, as famílias postam fotos, vídeos de criança. Ah, não, mas eu coloquei ali só para a família. Né? Porque o Facebook tem um filtro ali, melhores amigos, Instagram também. Gente, caiu na internet, não importa. Para predadores, para hackers, não tem limite, não existe grupo de família. Existe uma coisa chamada Dark Web, Deep Web, que são as camadas mais profundas da internet, que é exatamente onde eles usam para vender crianças, para vender pornografia, para vender essas imagens, esses vídeos, alterados ou não. Então, quem tem criança, adolescente, tirem as fotos, tá, das suas redes sociais, não publiquem mais. Tirem, né, se não tiver. Compartilhamento não consentido de imagens, porque eles seduzem, elas acabam encaminhando imagens, achando, não, vai ser só para mim, eu vou guardar. Não, não é só para mim. Né? Quando nós estamos falando de predadores sexuais, nós estamos falando de uma rede de predadores. Bastou enviar para um que vai cair nessa rede e vai cair na Dark Web, onde inclusive são feitos leilões de crianças e adolescentes com fins sexuais. Pedidos para compartilhar conteúdo sexual de si mesma, né? Que ali não era só de si.
E às vezes esses pedidos vêm com alguma oferta de um presente, vêm com oferta de dinheiro. Os predadores, eles costumam, inclusive, se aproveitarem da situação socioeconômica da família, da condição de vulnerabilidade dessas famílias. Uma das formas também mais comuns é a extorsão sexual, que a Heloísa também tocou nisso. A extorsão, ela envolve ameaças, chantagem, tá? É um meio para se conseguir, principalmente a partir das informações pessoais dessas crianças. E aí, o que acontece? Por que chantageia? A partir do momento que foi passado um conteúdo, o predador fala assim, né? Se você não me mandar mais conteúdo, eu vou falar para o seu pai, eu vou falar para sua mãe, eu vou expor as fotos, eu vou mandar matar seu pai, eu vou mandar matar sua mãe, tá? É assim que eles agem. Geralmente, a extorsão pode até envolver dinheiro, tá? Mas geralmente é para obter mais conteúdo sexualizado de crianças e adolescentes. Outra frase, também tirada dessa pesquisa da Unicef. Esse eu não lembro a idade. É um caso de extorsão, tá? Ele falou assim, é o seguinte, se você não me mandar uma foto, eu vou atrás dos seus pais, eu vou entrar no seu perfil, vou procurar sua mãe e vou mandar os prints de tudo que você fala comigo. Você quer? E aí eu falei assim, não faz isso, pelo amor de Deus. Não faz isso, porque se os meus pais virem isso, a minha mãe vai ficar muito mais brava comigo e eu vou ficar muito pior. Então é com isso que eles conseguem fazer com que a criança e adolescente encaminhe mais e mais conteúdos. Alguns alertas, a Heloísa também já falou, né? Então, comportamentais, isolamento, medo excessivo do celular ao computador, ansiedade, tristeza intensa, automutilação, queda no rendimento escolar, segredo excessivo online, uso compulsivo da internet. Então, são algumas coisas para nós ficarmos em alerta. Por exemplo, gente, tem crianças, está comum, infelizmente, aparecer nos serviços, os mais diversos serviços da rede de proteção e atenção à criança e adolescente, adolescentes que se automutilam, mas nós já temos casos de crianças de 9, 10 anos com automutilação. E nem sempre elas vão falar. Desconfiem, por exemplo, se tiver um calor de 25, 26, 27 graus, essa criança, esse adolescente viver com o moletom, cobrindo os braços, ou cobrindo pernas. Pode ser sinal de automutilação, pode ter a ver com violência doméstica, pode ter a ver com uma série de coisas. E já nós vamos ver, então levanta a mão que eu quero, a manga que eu quero ver. Não se faz isso. Tá? Depois nós vamos ver direitinho como pode ser. Alguns impactos, né? Eu vou pular porque a Heloísa já falou. Aí nós temos o quê? Nós precisamos da rede de proteção, nós precisamos de uma atuação intersetorial. A educação sozinha não vai conseguir, saúde sozinha também não, a assistência social, o conselho tutelar, não. Não é à toa que nós falamos em atuação intersetorial, em rede de proteção, em sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente e, a partir de 2017, pela Lei da Escuta Especializada, foi instituído também o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. E aqui, quando nós falamos de proteção à criança ou adolescente vítima de violência sexual em ambientes virtuais, isso dialoga diretamente com a Lei da Escuta Especializada. Assistência social, saúde mental, educação, conselho tutelar, sistema de justiça, segurança pública. Eu gosto também o TJ,
né? É muito importante essa presença. A presença de todos é importante, mas eu acho interessante quando o judiciário vem, porque assim a rede vê também que o judiciário não é algo assim tão distante. Às vezes está distante da rede até por conta do dia a dia, da rotina. Então, isso aqui é a rede de proteção. Quando nós falamos em sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, nós temos 8 componentes: Conselho Tutelar, Saúde, Educação, Segurança Pública, Assistência Social, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. E um dos desafios é o seguinte, porque a escuta especializada, nós temos 2 formas. Uma é a escuta especializada, que é realizada pela rede de proteção. A outra forma é o depoimento especial, que está na área da justiça e da polícia. Aí envolve a responsabilização do agressor. E um dos desafios, né, porque eu trabalho com a implantação, inclusive eu desenho os fluxos, tá, como eles devem ser, é exatamente quando o sistema judiciário, que compreende o Poder Judiciário, a Defensoria, o Ministério Público, o sistema de segurança pública, que envolve todas as polícias, a civil, a militar e a GCM, é entender que quando esse sistema está aqui reunido para a proteção social, este é o foco. Se é proteção social, não é da nossa alçada tratar do agressor, da responsabilização do agressor, mas dar a devida atenção a essa criança, a esse adolescente, vítima ou testemunha de violência. Seja física, seja aqui, seja em ambiente virtual. Então, isso é necessário entender. Proteção social é uma coisa, responsabilização de agressor é outra. Responsabilização de agressor não é conosco, tá? Por mais que a gente queira ver a justiça sendo feita, por mais que nos gere indignação, diversos outros sentimentos, o nosso foco é a proteção a esta criança, a este adolescente, a essa família. O resto é com justiça e segurança pública. Assistência social. Então, quando nós falamos na assistência, nós temos a proteção social básica e a proteção social especial. Quando nós falamos desse tipo de violência, nós estamos na proteção social especial. E aí, eu repito a fala do secretário, que eu sempre falo para o Conselho Tutelar também. O Conselho Tutelar atua na promoção, nós temos os eixos da promoção, promoção, controle social e defesa dos direitos da criança e do adolescente. São esses 3 elementos quando nós falamos em sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. O que é o eixo da promoção? É promover, é fazer com que os direitos aconteçam, ou seja, ter políticas públicas que atendam os direitos da criança e do adolescente. Controle social é o controle da sociedade civil organizada que é exercido sobre as ações públicas. E aí esqueci também, quero frisar também a participação do CNDCA e a seriedade do CNDCA de Diadema, que promove diversas ações. E aí nós estamos falando de governo e sociedade civil organizada em conjunto. Quando nós falamos em defesa, significa que os direitos já foram violados. Então, a questão é exatamente essa. Se agirmos cada vez mais na promoção, no atendimento dos direitos da criança e do adolescente, com o foco na garantia, nós vamos precisar agir menos na defesa, no sentido de atender crianças e adolescentes com direitos
violados. Atuar também na prevenção. E aí nós temos equipamentos e serviços, mas eu falei que é a proteção social especial, mas o CRAS está aqui, e o CRAS é da proteção social básica. Sim, o CRAS está aqui porque existe uma coisa chamada referência e contra-referência. Essa criança, esse adolescente vai para um atendimento no CREAS, e aí os técnicos, ao avaliarem a situação, percebem que também é para a básica. Aí faz a contra-referência para o CRAS, tá? A intersetorialidade funcionando. Nós temos serviço de fortalecimento de vínculo, nós temos o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, temos serviço de acolhimento familiar, enfim, diversos serviços, programas e benefícios da assistência social. Os serviços socioassistenciais, eles oferecem o apoio continuado às famílias. A Constituição Federal de 1988, ela coloca essa importância da família, se não me engano, no artigo 226 ou por ali, enfim. A Política Nacional da Assistência Social e o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que é o que regulamenta, o que diz como deve ser implementada a Política Nacional de Assistência Social, e também a regulação pela LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Eles colocam o termo, a Política Nacional tem um termo que é matricialidade familiar. O que é isso? É a família no centro de tudo. Tá? Essa é a questão. Assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, no eixo do direito à convivência familiar e comunitária, coloca que todos os esforços devem ser empreendidos para manter a criança ou adolescente na sua família de origem, excepcionalmente em família substituta, sob a forma de guarda, tutela ou adoção. Excepcionalmente. E eu digo muito excepcionalmente deve ser aplicada essa medida. Então, fortalecimento de vínculos, redução das vulnerabilidades, garantia de acesso a direitos e prevenção à revitimização. Então, é um cuidado que todos os profissionais da rede devem ter, não só da assistência, como da educação, da saúde, aqueles 8 componentes do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, que eu falei. Eu costumo falar de violências. Dificilmente é uma violência isolada, é apenas uma forma de violência. Saúde e saúde mental, um atendimento humanizado. Eu sempre encrenquei com essa palavra, para qualquer política que se use. Humanizado. Poxa vida, mas se nós somos seres humanos, o humanizado é inerente. Mas, infelizmente, nós temos que ficar focando. O atendimento deve ser humanizado. Isso vem da base de realidade em que nós temos atendimentos desumanos. Né? Serviços envolvidos. Atenção primária, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS-I, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, ou CAPS-IJ, psicologia, psiquiatria, atendimento hospitalar. Sempre lembrando quando necessário, tá? Importante saber que essa rede precisa funcionar e precisa ter uma comunicação fluida, com troca de informações que sejam necessárias para todos aqueles que estão atendendo esta criança e este adolescente. Eu não posso passar tais informações por causa de sigilo. Vamos lá. Uma situação chegou ao Conselho Tutelar. A educação acionou o Conselho Tutelar com uma determinada situação que requisitou o serviço de saúde e encaminhou para a assistência social. Eu estou falando de 4 componentes do sistema de garantia dos direitos. Os 4 têm o dever de sigilo. Se um desses 4 chegar aqui e relatar o caso de uma forma que permita, não precisa nem falar o nome, mas permita que quem esteja aqui saiba de quem está se falando, isso é quebra de sigilo.
trocar informação entre esses 4 envolvidos no atendimento dessa criança, desse adolescente, dessa família,